Você pode abrir a sua Bíblia aí, no livro de Romanos, nas cartas do apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vai estar ali na tela, mas é melhor você abrir sua Bíblia também. Romanos 8, 28. Vai estar ali na tela. Vamos ao tema, querida igreja? Vamos juntos? Alguém mexeu? Vamos juntos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo. Juntos, vamos? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quais coisas, irmãos? Ou quantas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quantas coisas? Quais coisas? Quantas? Todas. Todas são todas. Mas uma mente finita, uma mente às vezes até muito limitada como a nossa, é difícil entender que todas as coisas são todas as coisas. Aí você logo já pensa, como que pode alguma coisa de ruim, alguma coisa de mal que me acontece, pode ser bom para mim? A nossa mente finita e pecadora e limitada, às vezes não faz essa pergunta para o nosso coração, seja verdadeiro, sim ou não? Aí a gente precisa agora entender, à luz do texto, o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer, o que o Espírito Santo nos quer dizer através dessa palavra. Então, quando lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a primeira avaliação superficial que fazemos é que todas as coisas boas, a gente pensa logo na coisa boa, todas as coisas boas, obviamente, vai cooperar para o meu bem, mas as coisas ruins não. Mas o texto não diz coisas boas somente, diz todas as coisas. Na verdade, coisas boas cooperam para o nosso bem, sim ou não? Vamos lá, igreja. Todas as coisas boas cooperam para o nosso bem, sim ou não? Sim. E todas as coisas ruins também cooperam para o nosso bem, sim ou não? Sim. A gente precisa entender isso, que não só as coisas boas, mas as coisas ruins, ou as coisas difíceis também, todas as coisas cooperam para o nosso bem, segundo o propósito de Deus. Segundo o propósito de Deus, para aqueles que amam a Deus, porque nem toda coisa ruim que acontece com o ímpio vai cooperar para o bem dele. Aqui Paulo está falando para crente. Então todas as coisas, Paulo diz assim, sabemos, quer dizer, nós temos conhecimento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo daqueles que são o quê? Chamados, segundo o propósito de Deus. Então, se você ama a Deus, e se você faz a vontade de Deus, e se você já entregou o seu coração a Deus, todas as coisas na sua vida têm propósito. Então, Deus não vai causar, ou vai permitir, que o mal venha sobre você, sem propósito. Tudo tem propósito. É isso que a gente precisa entender. Então, se caminharmos na história da existência, vamos observar as coisas caóticas, as coisas desastrosas, as coisas ruins que frequentemente acontecem na vida de um cristão. Acontece na vida daqueles que amam a Deus, daqueles que são fiéis a Deus.
E por que essas coisas às vezes acontecem? Então, frequentemente, essas coisas acontecem para trazerem um aprendizado, para ressignificar a nossa vida como cristão. Porque se o próprio Jesus sofreu, se o próprio apóstolo Paulo que escreveu sofreu, e porque às vezes nós não estamos habituados ou não queremos às vezes sofrer por causa do Evangelho e por causa do amor a Deus. E por que nós somos diferentes? E às vezes pelo simples fato de nós sermos cristãos, vamos passar por provações, por circunstâncias difíceis. Então, de fato, nós não conseguimos entender nem perceber que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, se nós não estivermos ligados ao Pai, se nós não tivermos quebrantados diante de Deus, com intimidade com Ele, e se nós não tivermos assim, a situação difícil, caótica, vai nos fazer pecar, até blasfemar contra o próprio Deus. E por que eu estou passando por isso, Deus? E por que o Senhor permitiu? Vai questionar Deus, por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Quanto mais eu oro, mais dificuldade me aparece. Na verdade, algumas tragédias, alguns desastres, algumas perdas, algumas doenças, alguns sofrimentos, só são entendidos e explicados com o tempo. Porque às vezes naquele momento que você está sofrendo a dor da perda, da doença, do desastre, se você não estiver ligado com Deus, você não vai entender. Você não vai conseguir entender, porque é difícil entender mesmo. É difícil entender. Então, somente uma pessoa que tem ligação com o Pai, tem intimidade com o Pai e está fiel ao Pai em todas as áreas, quando isso acontece, ele está em paz, ele sente dor em paz, ele sente perda em paz, as coisas acontecem e ele está em paz com o Pai, porque ele consegue entender e discernir que todas as coisas, inclusive aquelas difíceis daquele momento, estão ali para cooperar para o bem dele ou para o bem daqueles que o rodeiam. E de repente Deus está te usando para mostrar quem de fato você é, um cristão verdadeiro para aquele que não tem uma fé tão firmada igual a sua. E Deus, quem sabe, vai escolher você para você testemunhar do poder, da glória e do amor de Deus com a sua vida de sofrimento, de tragédia, uma vida de perdas. Vê se vocês conseguem lembrar desse versículo aqui, ó. Gênesis 50, 20. O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso, salvar a vida de muita gente. Em outras palavras, na verdade, vocês fizeram o mal contra mim, mas todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Vocês sabem de quem é essa passagem aí? Sabe de quem está se referindo esse texto bíblico? De quem? José. E vocês conhecem a história de José. Foi jogado no poço pelos seus próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi para um país distante, lá estava como escravo, lá ele sofreu humilhação, lá ele sofreu perseguição, lá ele sofreu assédio sexual, lá ele foi parar na prisão sempre com a moral ilibada, com um caráter fortalecido e com uma fé firmada cada vez mais em Deus, o tempo todo, passando por tudo aquilo, foi parar na prisão. Depois vocês conhecem a história dele. Ele está dizendo isso aqui para os irmãos dele.
todo o mal que vocês me causaram, todo o mal que vocês me fizeram, Deus mudou e transformou em bem, e eu estou aqui hoje para fazer o bem para vocês. Quantas das vezes Deus permite que o mal venha sobre nós, para que Ele transforme esse mal em bem, para que você seja bênção na vida de alguém. Então, se você está passando por provações, por lutas, por perdas, você precisa entender que Deus tem propósito nisso. Deus tem propósito nisso. Você ama Deus? Então, se você ama Deus e está passando por isso, está sendo fiel a Deus, entenda Deus, qual é o propósito. E às vezes a gente quer entender o processo. Não tente entender o processo, saiba que Deus tem um propósito, o processo Ele vai cuidar, Ele vai te dar força, assim como foi com José. Outras tragédias e outros males nos atingem, mas os seus motivos e suas razões se processam numa dimensão acima da nossa perspectiva. A gente não consegue entender a circunstância, como é que você vai entender? E você às vezes está até sofrendo com aquilo, e como que você vai conseguir entender? Não tente entender, mas confie no Senhor. Agora é hora, não é hora de entender, é hora de confiar e esperar qual é o propósito de Deus por aquilo que você estiver passando. Jó sofreu uma tragédia familiar, Jó sofreu uma tragédia financeira, perdeu tudo, todos os seus bens, gado, fazenda, tudo lhe perdeu. Jó sofreu uma tragédia física, Jó sofreu uma tragédia emocional, Jó sofreu uma tragédia familiar, conjugal, matrimonial, a ponto da sua esposa, já depressiva, não aguentando mais tantas perdas, não aguentando mais seu marido todo leproso, gemendo dia e noite, a ponto dele ouvir da própria esposa: abandona esse teu Deus e morra. Não culpem a mulher de Jó, porque você não é a mulher de Jó. Você não teve Jó como marido e você não entende o que é perder tudo. Então não culpem ela, porque Deus tinha propósito para Jó. E depois a própria esposa foi entender depois qual era o propósito de tantas perdas. Jó foi pai de quantos filhos? Quantos filhos, irmãos? 20 filhos. As pessoas falam de 10, a maioria erra. Jó foi pai de 10 filhos, não, Jó foi pai de 20 filhos, ele foi pai de 10 filhos, perdeu 10 filhos, depois teve mais 10 filhos, então Jó foi pai de 20 filhos, o que passava no coração de Jó, na terra, naquele momento circunstancial que ele estava vivendo, na dinâmica da vida e na dinâmica do sofrimento, nem ele entendia, a sua esposa somente não entendeu, ninguém entendeu, seus amigos não entenderam, seus amigos iam visitá-lo e começavam a questionar: Jó, confessa seu pecado, Jó, o que está acontecendo com você? Olha, um julgamento. E às vezes acontece com a gente. Às vezes você vê um servo de Deus fiel, genuíno, passar por uma provação, você pensa assim, ó: o que está acontecendo? Será que está em pecado? Às vezes você vê um pastor passando por um sofrimento, uma luta, uma angústia, e o que está acontecendo? Será que ele se desviou da palavra? Será que ele está fora do caminho? É provação. Não queira entender uma provação, não queira entender isso, que nem Jó entendeu. Então, os resultados que se processava na dinâmica espiritual era desconhecido de todos. Você agora consegue ler o livro de Jó
e entender completamente o livro de Jó. Você vê que tem uma dinâmica ali espiritual, que é algo espiritual, que Deus permitiu. Deus autorizou, permitiu Satanás tocar em tudo de Jó, inclusive no corpo dele, mas não tocou na alma dele. Mas Jó não sabe disso. A esposa dele não sabe disso. Seus amigos também não sabiam disso. Nem Jó, ninguém sabe. Então, no mundo espiritual tem coisas que ninguém sabe. A igreja não sabe, ninguém sabe. E as coisas acontecem entre você e Deus. E Deus tem propósito específico, definido para a sua alma, para o seu coração, para a sua família. É algo personalizado do céu para você. Ninguém vai entender. E ninguém tem que entender. E de repente nem você está entendendo, como é que o outro vai entender? Deixe o céu cuidar disso. Deixe o Espírito Santo cuidar disso. Somente confie que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você ama a Deus. E se você está passando por uma luta, não tente entender, não aceite nenhuma palavra de ninguém, porque ninguém sabe o que você está passando, ninguém conhece a sua dor, ninguém sabe. O céu sabe, Deus sabe. E se você está em paz com o seu coração, é fiel a Deus, somente confie, confie e confie. Todos os amigos de Jó tentaram oferecer uma explicação plausível. Meus irmãos, não existem explicações plausíveis para aquilo que é sobrenatural, para aquilo que é eterno. Não tem lógica. Como é que uma mente infinita, limitada, vai entender o que é sobrenatural e é específico para mim e para você? Somente eu e você precisamos entender isso. Então, em situações como esta de Jó, em que as tragédias ficam sem explicações, meus irmãos, não tem explicação. Agora, você lendo o livro de Jó, você consegue uma explicação, o livro completo, você leu a história. Mas no momento da dor, das perdas, quem é que vai explicar? Os melhores amigos de Jó foram lá, tentaram fazer alguma coisa, mas só falaram bobagem, não contribuíram para nada. Então não há explicação, e nós não conseguimos enxergar como essas coisas vão cooperar para o nosso bem. Precisamos entender que para Deus, numa dimensão espiritual acima da nossa mente, acima do nosso cognitivo, todas essas coisas no mundo espiritual, de alguma forma, tem propósito específico, está contribuindo para o seu bem, para melhorar o seu caráter, avivar a sua fé, alargar o seu desejo de buscar uma intimidade maior com Deus. Acredite nisso, que talvez numa vida confortável, talvez numa situação de zona confortável, você não teria a mesma disposição de estar agora numa zona desfavorável, de busca, de contrição, de prostração, de clamor. E às vezes Deus permite isso. Um embaraço numa vida conjugal, por exemplo. Você acha que Deus ama as famílias? O que vocês acham? Sim ou não? E por que às vezes tem embaraços num casamento? E por que às vezes tem embaraço na família? Deus permite para aquele sacerdote, para aquela esposa, para aquele filho, buscar e clamar a presença de Deus naquele lar. E se não acontecesse algo ali ruim ou difícil na família, a família estaria confortavelmente vivendo seus melhores dias, da sua melhor forma. Mas Deus permite um embaraço para que haja a busca. Então precisamos descansar e confiar que de alguma maneira nós estamos sendo enriquecidos, sabe, trabalhados. Ele proverá o bem para nós, porque Deus trabalha acima da nossa mente, acima dos projetos. Deus trabalha
com coisas eternas, porque Ele é eterno. E talvez você não esteja entendendo agora, mas daqui a pouco você vai entender, e você vai glorificar a Deus por ter passado por aquilo. Você fala: Senhor, agora eu entendi, obrigado porque o Senhor me levou àquele hospital, obrigado porque o meu corpo recebeu aquela enfermidade, mas o Senhor me curou, obrigado porque hoje eu sou uma testemunha viva do teu amor, para testemunhar para aquelas pessoas que não acreditavam em Ti. Hoje elas acreditam em Ti, porque o Senhor fez algo extraordinário em mim. Então eu louvo a sua vida, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro, e o Senhor usou a minha vida, o meu corpo, para ganhar uma alma para Ti. Olha só que privilégio, olha que privilégio. Talvez você esteja perguntando: o que isso tem a ver? Quando somos cometidos por situações que no conceito moral, no conceito da maioria, no conceito do mundo, são fracassos e derrotas, frustrações, erros, vacilos. Tem gente que fala assim, aquela pessoa entrou para a igreja e a vida dela não melhorou, porque ela está de olho na sua vida, para ver se você vai melhorar. O que é uma vida melhor? É ter riqueza? É mudar de casa? É mudar de carro? Ou ter uma vida transformada, um coração lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? De repente o mundo não vê, o mundo só vê de repente a sua casa. Não mudou de casa, não mudou de carro, está a mesma coisa. Entrou para a igreja, está a mesma coisa. Querido, você pode estar com a mesma casa, com o mesmo carro, até sem casa e até sem carro, mas a sua alma foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Isso vale mais que tudo nessa vida, e isso o mundo não está vendo, que você foi transformado, você foi alcançado, você foi resgatado, você foi tirado de um chiqueiro, que é esse mundão, e os seus valores agora são outros. Você não está nem preocupado com casa, com carro, você está preocupado com a sua alma, que está agora salva pelo Senhor Jesus, e você quer alimentá-la cada vez mais com a palavra dEle, que é eterna e é para sempre. Deus quer forjar o nosso caráter cristão, Deus quer mudar a nossa mente, para que nós tenhamos a mente de Cristo, não a mente doutrinária, não a mente de igreja, um igrejeiro. Eu tenho uma mente de igreja, eu tenho uma mente litúrgica, eu tenho uma mente doutrinária. Querido, muda isso, você tem que ter a mente de Cristo, a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não muda de igreja. Quem tem a mente de Cristo se firma na igreja e serve melhor ao Senhor onde está. Você precisa ter a mente de Cristo para melhor servir a Cristo aonde Deus te colocou. Não estou aguentando, então vou mudar daqui. Vai com a mesma percepção que estava aqui antes. É aqui que a sua mente precisa mudar, não pela doutrina da igreja, não pelo pastor Silas, mas pelo Rei da Glória, que é o Senhor dessa igreja, e que alimenta a sua vida, alimenta a sua alma. Exemplos, por exemplo, exemplos de perdas, de dores. Talvez seja a sua aqui, talvez não seja a sua agora, mas quem sabe você já passou por isso. Um namoro traumático, um noivado frustrado, um casamento violento, uma amizade que gerou traições na amizade, no contexto de ministério, caminhos errados que te levaram a perdas, porque os seus próprios pés caminharam em direção a abismos. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso são sementes plantadas, sementes ruins, e você vai colher isso. Quem planta semente boa, vai colher fruto bom.
Quem planta semente ruim vai colher fruto ruim. Então, se você vai para caminhos que não são os caminhos de Deus, ainda que sejam aparentemente bons, vai ter resultados ruins. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final desse caminho é de quê? De morte. Às vezes a pessoa encontra a própria morte, encontra uma desgraça, e isso não vai contribuir em nada para o bem dele, porque não tem propósito nisso, Deus não está nisso, vocês estão entendendo? Não é uma desgraça que vai contribuir para o bem de qualquer pessoa, não. Aqui nós estamos falando de crente, nós estamos falando de pessoas que são de Deus. Então, quando as coisas ruins vêm para as pessoas que são de Deus, tem propósito. Se você está no caminho certo, em direção ao alvo, mente focada em Cristo, coisas ruins acontecem, tem propósito. Então, essas coisas vão cooperar para o seu bem e para o bem daqueles que estão ao seu redor. Agora, quem está no caminho errado, o que vier de ruim é consequência do caminho errado. Então, nada disso vai cooperar, nada disso vai contribuir para o bem dessa pessoa. Então, vamos lá, um trabalho que gerou expectativa, depois gerou frustração, uma perda financeira, de repente você apostou um valor alto em comprar um patrimônio, de repente você sonhou com aquilo, de repente você vai e deposita toda a sua esperança, todo o seu dinheiro num patrimônio, e de repente você perde o patrimônio. Vem uma chuva, joga seu patrimônio no chão. Vem o cupim, com uma madeira todinha, e daqui a pouco sua casa está em ruínas. Você, poxa, todo o meu sonho, toda a minha frustração, a minha realização de alegria está aqui, agora está. Só tem escombros, só tem muros, só tem escombros mesmo, entulho, só tem entulho. E agora? Gera uma dor, gera uma perda muito grande. Uma igreja onde líderes são corruptos, desonestidades, ambições, sexo fora do casamento, de repente você foi pego por isso, de repente caiu nesse laço, isso traz algo ruim para a sua vida, isso não vai contribuir para você, porque se você está no caminho do Senhor, essas coisas ruins não são propósito de Deus. As coisas de pecado não têm propósito de Deus e não vai cooperar para a sua vida. Você precisa de um arrependimento, mudar de vida. Eu estou falando de quem está no caminho do Senhor e coisas ruins acontecem, perdas, você perde um ente querido, e agora? Deus vai se revelar para você, sabe como? Através do Espírito Santo, para confortar a sua alma. Confortar a sua alma, consolar o seu pranto. Aí você vai entender o que é conforto, o que é consolo. Eu perdi meu pai com 12 anos. Por pior que seja o pai é pai. E quando você perde o pai criança, você chora muito. Eu, a criança, eu perdi meu pai e falei, meu Deus, meu pai não era tão bom para mim, mas era meu pai, e agora eu perdi meu pai, com 12 anos, e agora? A gente chora, não vê solução, não tem outro pai. Meu pai não ressuscitou, meu pai não levantou do caixão, meu pai foi enterrado, eu fui no sepultamento, fui no cemitério, criança, vendo meu pai ser enterrado, que dor, e volta para casa um vazio, aí a gente sente falta até das broncas, até das varadas que meu pai me dava. Pô, cadê? Meu pai não está aqui. Aí você faz uma coisa errada, e cadê? Não tem ninguém para te corrigir. Talvez por aí eu comecei a ter muita liberdade na minha vida, não tinha ninguém para me corrigir. E minha mãe com 7 filhos, viúva com 7 filhos, tinha medo de corrigir a gente, ou não sabia corrigir, de alguma forma, frustrada com a dor do marido. Meu pai morreu com 39 anos, minha mãe tinha 38. Minha mãe era muito nova, 38 anos, com 7 filhos. Meu pai com 39. Eu só sei que eu chorei e pedi a Deus, me livre dessa dor. E Deus me ouviu. De alguma forma, na minha meninice, na minha criancice, Deus me livrou daquela dor.
Dor igual a essa só senti depois, quando meu irmão caçula morreu, já era pastor, estava aqui nessa igreja. Meu irmão agora com 39 anos, com a idade do meu pai, e agora pastor, e meu irmão me tinha como pai dele. Olha só, então eu sei o que é a dor de perder um pai, e sei o que é uma dor de perder um filho, porque o meu irmão era como se fosse o meu filho. Tudo ele falava comigo, e tudo ele me pedia explicações, conselhos, e ele me tinha agora como referência, porque antes eu era referência do mal, e agora eu sou uma referência do bem para ele, sou pastor, e ele até morou na minha casa, com Zuleika, a gente recém-casado, levamos ele para a nossa casa, ele morou com a gente, e nós tínhamos um carinho muito grande, um amor muito grande, de pai e mãe, para o meu irmão, e de repente meu irmão morre, um infarto fulminante, e como é que agora você faz o sepultamento de um irmão, com 39 anos, aí vem a história, poxa, meu pai morreu, eu tinha 12 anos, meu pai tinha 39, aí eu orei assim, Deus, aquela criança que orou o Senhor, lá atrás, há 39 anos atrás, porque meu irmão era de colo, meu irmão era caçulinha de colo, então 39 parece uma coisa, né, 39 anos meu pai morreu, 39 anos se passaram, meu irmão morre, eu falei, Senhor, me dá agora esse conforto, porque eu vou falar para a minha família, a minha mãe está lá, meus irmãos estão lá, ninguém esperava isso, o nosso irmão caçula morrer, perda, você não tem ideia do que é isso, só quem perde sabe, e agora você fala para Deus, Senhor, aquela criança que pediu consolo e conforto, porque o pai morreu, agora essa criança se tornou um homem, eu estou aqui como pastor, tenho 2 filhos, e um filho meu morreu, me dá agora conforto e consolo para esse pai aqui, que chora e que clama pelo teu conforto, pelo teu consolo. Então Deus age isso, e no sepultamento do meu irmão, eu falei de Deus, eu acho que o Sete estava lá o Sete, a Adriana também estava, tinha uma turma aqui que foram lá, Nilo também foi, né? Uma turma que foi lá, eu pude falar de Deus, do amor de Deus, para minha família, para minha mãe, para os amigos do meu irmão, que lá estavam, alguns amigos do meu irmão se converteram ao Senhor, com fruto daquela palavra que nós demos lá ao Sete, naquele dia, daquele funeral, a gente vai entendendo o propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você pode perguntar assim, mas poxa, você acha que Deus levou o seu irmão e cooperou em quê? Porque naquele ano, eu levei meu irmão para o retiro, meu irmão foi para o retiro com a gente, ele estava afastado do caminho do Senhor, envolvido com drogas, igual a minha vida era, envolvido com coisas pesadas, e naquele retiro, ele voltou para Jesus, ele se reconciliou com Jesus, e meses depois, ele estava firme no caminho do Senhor, Deus o colheu, eu entendi que Deus o colheu, Deus preferiu salvar e colhê-lo do que deixá-lo aqui, e eu pude falar de Deus, do amor de Deus, e desse amor que sempre coopera para o nosso bem. Querida igreja, isso acontece para que possamos ter uma evolução em todos os sentidos da nossa vida, que é um aprendizado, a perda, a enfermidade, o momento caótico, tudo isso é um aprendizado na nossa vida. A gente não tem que entender o processo, igual eu falei, mas qual é o propósito de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito de Deus para a nossa vida. Agora, quando as aflições nos desafiam, agora é um momento de dor, de perda, uma perda irreparável. Então, o que acontece com a gente nesse momento? Não é o que eu vejo que me define, não é o que eu vejo, não é o que eu sinto que me define, é o que eu sei que existe, que está acima de mim, um Deus todo-poderoso, amoroso, bondoso, que agora nesse momento de dor pode trazer refrigério para a minha alma. Então nós não andamos por vista, nós andamos por fé, e momento melhor do que momento de dor e perda para você exercitar a sua fé. Então essas coisas cooperam para
a alimentar e ampliar a nossa fé. Nesse momento, eu vou dizer uma coisa para você, estou partindo para o final. Nesse momento, você tem que dizer assim, ó: eu confio naquele que prometeu que estaria comigo, estaria ao meu lado todos os dias da minha vida. Você precisa dizer isso nesse momento de dor. Eu confio naquele que prometeu. Promessa. Deus não é homem para que minta, e que quando Deus promete, Ele cumpre. Você tem que dizer: eu confio naquele que me prometeu que estaria todos os dias da minha vida do meu lado, ainda que venha a morte, ainda que venha a dor, ainda que venha a enfermidade. Você tem que confiar que Deus está do seu lado. Não é assim que disse o salmista? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Em qualquer plano, Deus sempre está conosco. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses. Eu não li Jó, né? Aí, para a gente compreender melhor Jó, lá no finalzinho de Jó, no capítulo 42, olha só, Jó diz assim, ó: antes, eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. E Jó, desde o início, Deus diz que Jó era um homem íntegro, justo e fiel. Mas lá no final do capítulo, somente lá, depois que ele passa por tudo, ele diz assim: antes eu só conhecia a ti de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, agora eu vejo o Senhor. Tem coisas na vida, meu irmão, minha irmã, tem momento na vida que você só vai sentir a presença de Deus mesmo na hora da dor, quando Ele te tirar daqui do conforto do ar-condicionado, quando Ele te tirar daqui, ó, sentadinho nesses bancos, e às vezes sem fazer nada. Desculpa aqui, essa palavra não é para você, mas alguns que passam por aqui nesse banco, e não fazem absolutamente nada, só vêm, nem orar oram, segue um momento litúrgico, de vir para a igreja e voltar para casa, não se envolve com nada, nem com a oração. Estou falando de idosos que não podem se envolver mais com a obra, e muitos idosos aqui são a força dessa igreja, porque oram dia e noite por esse ministério, oram dia e noite pela minha vida, e de repente o nosso ministério está do jeito que está, na bênção, por esses que não podem trabalhar mais, mas que estão agora na retaguarda orando por nós e pela família que aqui está. Mas eu estou falando isso, tem coisas que às vezes Deus vai provar, vai se manifestar para você fora do templo, fora do palco, é lá na sua circunstância, na hora que Ele for te provar. Aí por isso que Paulo diz assim, ó: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque já esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Veja bem, aprendi a adaptar-me em toda e em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vamos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece, até ser provado. Até ser provado, você pode, porque Ele vai te fortalecer para você passar pela prova. Você não vai passar na prova sozinho.
que se nós pudéssemos melhorar ou modificar esse versículo, poderíamos dizer assim, ó: tudo coopera para que Deus me fortaleça na hora da provação. Qualquer provação, qualquer circunstância, você precisa confiar: Deus, eu estou passando por isso, me ajuda, porque eu posso passar por isso, porque o Senhor me fortalece. Sozinho eu não conseguiria, sozinho eu já queria até morrer, igual alguns fazem. Eu quero a morte do que passar por isso. Mas você precisa dizer: Senhor, seja a minha força, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Senhor me fortalece, e o Senhor me ajuda a passar por essa circunstância. Para finalizar, vamos de pé, ler Romanos 8, 35 a 39. Estamos finalizando, hein? Ministério de Louvor, o SET, pode vir para cá, para a gente já cantar a última música. Dá para vocês lerem? Por isso que eu chamei vocês para virem para frente também, viu? Agora consegue ler, se ela atrás não consegue. Vamos juntos então? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Juntos, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, forte agora, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e ampare sempre com a boa mão poderosa dele a sua família. Vamos louvar? Que Deus nos abençoe.